Você já se sentiu exausto de tanto se esforçar por algo que parece nunca chegar? Você corre, luta, tenta, mas sempre sente que falta algo. Nos ensinaram que devemos fazer mais, que o sucesso e a felicidade dependem apenas do nosso esforço. Mas hoje, Deus lhe diz algo diferente. Não persiga o inalcançável, confie em mim, e o que é seu chegará no momento perfeito. Não se trata de fazer menos, e sim de confiar mais. Deus já tem cada detalhe da sua vida cuidadosamente planejado. Ele conhece seus desejos, seus anseios e suas preocupações. E mesmo que hoje você não entenda, cada espera, cada pausa, cada aparente obstáculo tem um propósito divino. Quando você para de correr atrás do que não lhe pertence e começa a descansar na vontade dele, a paz substitui a ansiedade, a fé vence o medo e tudo começa a se alinhar da maneira certa. Acompanhe-me nesta jornada, onde você aprenderá a soltar o peso da pressa, a confiar plenamente no plano de Deus e a receber com alegria tudo o que Ele preparou para você. Antes de começar, quero que declare em voz alta: o que é meu chegará no tempo perfeito de Deus. Não me preocuparei, confiarei na sua vontade. Que essa seja a sua verdade a partir de hoje. Que cada passo que você der seja guiado pela fé e pela certeza de que Deus nunca se atrasa. Vamos juntos descobrir o poder de confiar e descansar nele. Número 1. Deleite-se no Senhor e entregue seu caminho. Imagine por um momento que você está em um lugar tranquilo, sem barulho, sem distrações. Apenas você e a presença de Deus. Pense em todos aqueles momentos em que você se sentiu exausto, perseguindo metas que parecem estar sempre fora do seu alcance. Você se esforça, luta, corre atrás do que acredita que lhe trará felicidade. Mas parece que nunca é suficiente. Você já se sentiu assim alguma vez? Como se a vida fosse uma corrida interminável, onde a linha de chegada continua se afastando mais e mais. Deus lhe diz hoje: deleite-se em mim e entregue seu caminho. Não continue perseguindo o inalcançável, porque o que realmente é seu chegará no momento perfeito. Salmos 37:4 nos lembra desta verdade. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Quantas vezes já lemos ou ouvimos esse versículo sem realmente parar para meditar no seu significado? Muitas vezes pensamos que nos deleitar em Deus é simplesmente ler a Bíblia de vez em quando ou fazer uma oração rápida antes de dormir. Mas deleitar-se no Senhor vai muito além disso. É encontrar nele a maior satisfação da nossa vida. É confiar plenamente que Ele é suficiente, que seu amor e sua vontade são maiores do que qualquer coisa que possamos desejar. Quando verdadeiramente nos deleitamos em Deus, algo extraordinário acontece. Nossos desejos começam a se alinhar com a sua vontade. E aqui está o segredo. Não é que Deus nos conceda qualquer capricho, mas que Ele transforma nossos anseios para que estejam em harmonia com seu propósito divino. O que antes nos parecia essencial, agora pode não ter tanta importância, e o que realmente precisamos se torna mais claro. Mas há algo mais. Deus nos pede que entreguemos nosso caminho. O que isso significa? Significa soltar, deixar ir, entregar nossos planos, nossas preocupações, nossos medos e colocá-los nas mãos daquele que conhece o princípio e o fim da nossa história. E aqui surge uma pergunta inevitável. Por que temos tanta dificuldade em confiar em Deus? Porque queremos ter o controle. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. E quando as coisas não saem como planejamos, nos frustramos, nos desesperamos e muitas vezes até duvidamos de Deus. Mas hoje Ele nos lembra: confie em mim e eu farei. Imagine uma criança pequena tentando montar um quebra-cabeça complicado. Ela se esforça, mas não consegue encaixar as peças. Seu pai está ali, pronto para ajudar, mas a criança insiste em fazer sozinha.
ela se frustra, se impacienta, até que finalmente se rende e deixa seu pai ajudá-la. Quantas vezes somos como essa criança? Tentamos montar nossa vida do nosso jeito, com nossas forças, e só quando nos sentimos exaustos, nos lembramos de pedir ajuda a Deus. Deus já tem a imagem completa. Ele já conhece cada detalhe da sua vida, cada obstáculo, cada bênção que está por vir. Ele vê o que você não pode ver, e quando você decide entregar seu caminho a Ele, está dando permissão para que Ele o guie para o destino que preparou para você. Mas aqui está a chave: confiança absoluta. Porque confiar em Deus não é dizer: Senhor, entrego minha vida em tuas mãos, e depois continuar se preocupando. Não é soltar o problema por um momento e depois pegá-lo de volta. É descansar na certeza de que Deus está agindo, mesmo que você não veja, mesmo que não entenda, mesmo que tudo pareça estar contra você. A luta constante para alcançar o que acreditamos que nos trará felicidade só nos enche de ansiedade e cansaço. Mas quando entregamos nossa vida a Deus, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. Então, hoje, faça uma pausa no caminho e pergunte-se: estou realmente confiando em Deus ou ainda estou preso aos meus próprios planos? Se há algo que você tem perseguido incansavelmente, algo que tem roubado sua paz, hoje é o dia de soltar. Hoje é o dia de dizer: Senhor, em Ti está a minha verdadeira felicidade. Deleito-me em Ti. Entrego meu caminho a Ti. Confio em Ti. E sei que Tu farás. Não se preocupe com o que ainda não chegou. O que é seu chegará no momento perfeito. E quando acontecer, será ainda melhor do que você imaginou. Porque Deus não apenas cumpre sua promessa, mas faz isso de uma maneira que supera toda expectativa. Agora é a sua vez. Que decisão você vai tomar hoje? Continuar lutando com suas próprias forças ou se render ao amor e à direção de Deus? Se você decidir confiar nele, verá como tudo começará a se alinhar de uma forma que só pode ser explicada pela graça dele. Número 2. Busca primeiro o reino de Deus. Imagine que você está no meio de uma cidade agitada, onde tudo se move rápido. Pessoas caminhando com pressa, carros buzinando, anúncios por toda parte, dizendo o que você precisa comprar para ser feliz. Tudo parece girar em torno da corrida pelo sucesso, pelo dinheiro, pela imagem, pela aceitação. E em meio a tudo isso, você se pergunta: estou perseguindo o que é certo? Estou realmente construindo algo que valha a pena? Deus lhe diz hoje: busca primeiro o meu reino e tudo o mais chegará no momento preciso. Mateus 6,33 nos dá uma instrução clara. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que significa realmente buscar o reino de Deus? Como isso se vê na nossa vida diária? O mundo nos ensinou que a felicidade está em alcançar mais dinheiro, mais reconhecimento, mais posses. Faz-nos acreditar que, se não nos esforçamos para conseguir tudo, ficaremos para trás. E assim, vemo-nos presos em uma espiral de preocupações. Terei o suficiente? Serei capaz de alcançar minhas metas? O que acontece se eu não conseguir? Mas Jesus nos diz algo completamente diferente. Ele nos chama a mudar nossa perspectiva, a deixar de viver preocupados com o material e a focar no eterno. Buscar o reino de Deus significa colocar Deus em primeiro lugar em cada aspecto da nossa vida. Significa que, antes de tomar uma decisão, nos perguntamos: isso honra a Deus? Estou seguindo a vontade dele ou a minha? Significa que nossas prioridades mudam. Deixamos de correr atrás do que é temporário e começamos a construir sobre o eterno, porque tudo o que este mundo oferece é passageiro. Hoje você pode ter, e amanhã pode desaparecer. Mas o que vem de Deus permanece para sempre. Quando Deus é nossa prioridade, nossa forma de ver a vida muda. Deixamos de nos preocupar com o que nos falta, porque sabemos que Ele cuida de nós.
deixamos de nos angustiar pelo futuro, porque confiamos na sua provisão. Jesus explicou isso com um exemplo lindo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. Se Deus cuida das aves, como é que Ele não cuidará de você? Se Ele veste os lírios do campo com tanta beleza, como não se encarregará de lhe dar o que realmente precisa? Mas aqui está a chave. Deus supre nossas necessidades, não nossos caprichos. O que Ele nos dá é sempre o melhor, ainda que às vezes não o entendamos no momento. Talvez você esteja esperando algo na sua vida, um trabalho, uma resposta, uma oportunidade, uma mudança, e sente que isso não chega, que por mais que se esforce, as portas continuam fechadas. Mas Deus lhe diz: busca primeiro o meu reino, confia em mim, e tudo o mais chegará em seu tempo. Não se trata de não trabalhar, nem se esforçar, mas de mudar o foco. Em vez de correr atrás do material com ansiedade, confie que Deus proverá enquanto você se mantém firme na sua vontade. O problema é que muitas vezes queremos as bênçãos de Deus sem querer viver sob os seus princípios. Queremos que Ele nos dê, mas não queremos nos render à sua direção. E é aí que nos frustramos, onde sentimos que não avançamos. Mas Deus não pode lhe dar algo que neste momento possa afastá-lo dele. Às vezes, o que tanto almejamos ainda não chegou porque não estamos preparados para recebê-lo. E Deus, em seu amor e sabedoria, espera o momento perfeito. Colocar Deus em primeiro lugar significa confiar, mesmo quando não entendemos. Significa dizer: Senhor, eu quero isto, mas se não for a tua vontade, sei que tens algo melhor para mim. Significa caminhar com fé, sabendo que Ele cuida de cada detalhe. Hoje, Deus está chamando você a soltar a ansiedade, a deixar de se preocupar com o que não tem e a começar a focar no que realmente importa. Como você pode fazer isso? Dedique um tempo a cada dia à sua presença. Antes de fazer qualquer coisa, busque a sua direção. Pergunte a si mesmo: estou construindo minha vida no eterno ou no temporário? Porque quando você busca primeiro o seu reino, tudo o mais, absolutamente tudo, chega no momento exato em que deve chegar. Agora te pergunto: o que você está buscando primeiro na sua vida? Você está perseguindo coisas que hoje parecem importantes, mas que amanhã perderão seu valor? Ou está investindo no que realmente permanece? Deus lhe diz hoje: confie em mim, busque o meu reino, e eu cuidarei do resto. Hoje é o dia para tomar uma decisão. Hoje é o dia para alinhar suas prioridades com o coração de Deus. E quando isso acontecer, você verá como tudo começará a fazer sentido. O que antes parecia inalcançável, chegará. O que lhe preocupava, se resolverá. Porque, quando Deus é sua prioridade, a sua provisão nunca falta. Número 3. Confia no Senhor com todo o teu coração. Pensa naquele momento em que te sentiste perdido. Não importa o quanto planeaste, o quanto analisaste cada detalhe, o quanto tentaste prever cada cenário. As coisas não saíram como esperavas. Esforças-te, fazes o melhor que podes, mas parece que tudo se emaranha e a incerteza toma conta de ti. É nesses momentos que o peso da vida se torna insuportável, quando a ansiedade te sussurra que talvez estejas falhando, que talvez não haja saída. Deus te diz hoje: confia em mim com todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5 nos lembra desta verdade. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies na tua própria prudência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mas o que significa confiar em Deus? Como isso se vê na vida real? Às vezes pensamos que confiar em Deus é apenas dizer: Senhor, eu creio em Ti. Mas a confiança real não é apenas uma declaração, é uma decisão, um ato de rendição, um estilo de vida.
É aprender a soltar o que não podemos controlar e a descansar na certeza de que Deus tem o controle. Fomos ensinados desde pequenos a ser autossuficientes, a resolver os nossos próprios problemas, a depender da nossa inteligência, da nossa lógica, das nossas habilidades. E isso não é mal, até acreditarmos que somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. O problema é que a nossa visão é limitada. Vemos apenas uma parte da história, mas Deus vê o quadro completo. Imagina uma criança tentando montar um quebra-cabeça complicado. Ela se frustra porque as peças não se encaixam, porque não vê o padrão completo. Mas o seu pai está lá, vendo lá de cima, sabendo exatamente onde cada peça vai. Se a criança entregar o quebra-cabeça ao pai, ele a guiará, ajudará a encaixar cada peça no lugar. Mas se insistir em fazê-lo sozinha, continuará frustrada. Assim nos acontece com Deus. Apegamo-nos à nossa maneira de fazer as coisas, resistimos em soltar o controle, mas quando decidimos confiar nele, quando realmente o reconhecemos em nossos caminhos, ele pega as peças da nossa vida e as coloca no lugar correto. Ele endireita o que está torto. Ele abre caminhos onde não os havia. O problema é que muitas vezes queremos que Deus nos guie, mas sem soltar as rédeas. Queremos que Ele nos mostre o futuro antes de confiar. Queremos garantias antes de dar o passo de fé. Mas confiar em Deus não funciona assim. Confiar em Deus é caminhar, mesmo que não vejamos o final do caminho. É avançar, mesmo que não entendamos completamente o que está acontecendo. É dizer, Senhor, não vejo a saída, mas sei que Tu me guias. E quando confiamos em Deus, algo incrível acontece. O medo perde poder, a ansiedade enfraquece, porque já não estamos lutando sozinhos, já não estamos carregando todo o peso. Entregamos as nossas preocupações àquele que tem o controle absoluto. Mas confiar em Deus não significa que tudo será fácil. Não significa que não haverá provas ou momentos difíceis. Significa que, em meio à tempestade, sabemos que o nosso barco está nas mãos do melhor capitão. Significa que, mesmo que não entendamos o processo, sabemos que o resultado final será para o nosso bem. Talvez hoje estejas em uma encruzilhada. Talvez haja decisões que deves tomar, caminhos que não sabes para onde levam. Talvez estejas enfrentando um tempo de incerteza, onde parece que nada faz sentido. Deus te diz, entrega-me o teu caminho, confia em mim, eu te guiarei. E aqui está a pergunta mais importante. Estás disposto a soltar o controle? Porque confiar em Deus requer rendição. Requer dizer, Senhor, embora eu não entenda, embora me custe, embora eu tenha medo, entrego isto a Ti. Rendo-me à Tua vontade. Hoje é o dia para dar esse passo. Hoje é o dia para soltar o fardo, para deixar de lutar sozinho. Deus está esperando que entregues a Ele o que te preocupa, o que te pesa, o que não entendes. E quando realmente confiares nele com todo o teu coração, verás como as coisas começam a se alinhar, como os caminhos que pareciam fechados se abrem, como as peças começam a se encaixar. Então, aí onde estás, fecha os olhos por um momento e diz a Deus, Senhor, hoje decido confiar em Ti. Hoje deixo de me apoiar no meu próprio entendimento e entrego os meus caminhos a Ti. Toma o controle, guia os meus passos. Sei que Tu endireitarás o meu caminho. E acredita que, embora não vejas todo o panorama, embora não tenhas todas as respostas, Deus está agindo. Ele está guiando cada passo, Ele está endireitando o teu caminho, e no momento perfeito verás o que Ele tem feito na tua vida. Número 4. Os planos de Deus para o teu bem-estar. Às vezes, a vida se sente como um labirinto. Caminhas, avanças, tomas decisões, mas de repente te encontras com um muro, com uma porta fechada, com uma encruzilhada onde não sabes que direção tomar. É frustrante. Perguntas-te, estou no caminho correto? Estou fazendo o que devo fazer? Ou estou perdendo o tempo? Deus te diz hoje,
Meus planos para ti são de bem-estar, não de mal. Planos para te dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11 nos lembra disso. Porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas quando olhamos a nossa vida, às vezes parece que tudo está de cabeça para baixo. Há momentos em que nada faz sentido, em que sentes que Deus está em silêncio, em que te perguntas se realmente há um plano ou se simplesmente estás caminhando sem rumo. E aqui está a chave. Deus tem um plano, embora tu ainda não o vejas. Nós vemos o presente, mas Deus vê o panorama completo. Vemos as peças soltas, mas Deus já conhece a imagem final. O que hoje parece um obstáculo, amanhã será parte do testemunho que contarás. O que hoje parece um atraso, amanhã será a confirmação de que Deus sempre soube o que estava fazendo. Pensa na história de José. Deus lhe deu um sonho, um propósito, uma promessa. Mas antes de vê-lo cumprido, passou pela traição dos seus irmãos, pela escravidão, pela prisão. Qualquer um em seu lugar teria pensado: onde está Deus? Acaso ele me esqueceu? Mas o que José não sabia era que tudo o que estava vivendo o estava preparando para o propósito maior. Cada prova, cada dor, cada queda o aproximava um passo mais da posição que Deus tinha preparado para ele. Talvez hoje sintas que estás naquela etapa da história onde tudo parece ir na direção errada. Mas Deus já escreveu o final e o seu plano é bom. Não importa o que os outros digam, não importa como as coisas parecem agora. Deus tem pensamentos de paz para ti. O problema é que muitas vezes queremos entender cada detalhe antes de confiar. Queremos ver o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Mas Deus não nos dá um mapa, Ele nos dá uma promessa. E essa promessa é suficiente. Quando caminhamos com Deus, devemos aprender a confiar no seu tempo. Nem sempre veremos respostas imediatas, nem sempre entenderemos cada processo, mas uma coisa é certa: Deus nunca deixa uma história sem terminar. Se Ele colocou um propósito em ti, se semeou um sonho em teu coração, Ele é fiel para cumpri-lo. Mas aqui há algo importante: o seu plano é melhor que o teu. Talvez esperasses algo diferente, talvez pensasses que as coisas deveriam acontecer de outra maneira. Mas Deus vê além. Ele sabe que pessoas devem sair da tua vida e quais devem ficar. Ele sabe que portas devem se fechar para que outras se abram. Ele sabe quando é o momento perfeito para cada coisa. Então, a pergunta não é se Deus tem um plano para ti, pois a resposta é sim. A verdadeira pergunta é: estás disposto a confiar no seu plano, mesmo quando não o entendes? Hoje, Deus te convida a soltar a ansiedade, a deixar de te preocupar com o que não podes controlar e a descansar na certeza de que Ele está agindo. Talvez não o vejas, talvez não o sintas, mas a sua palavra é clara. Os seus pensamentos para ti são de bem-estar, não de mal. Se hoje te sentes perdido, se sentes que não sabes para onde vais, se as coisas não saíram como esperavas, faz uma pausa. Respira e diz a Deus: Senhor, não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio em Ti. Sei que tens um plano e que é melhor do que eu posso imaginar. Guia-me, mostra-me o caminho e ajuda-me a esperar no Teu tempo perfeito. Quando entregas tua vida a Deus, não significa que nunca enfrentarás provas, mas significa que, em meio a cada prova, tens uma promessa. Deus está contigo e o seu plano é maior do que podes imaginar. Hoje é o dia para soltar o medo do futuro. Hoje é o dia para deixar de te perguntar se Deus tem um propósito para ti e começar a viver com a certeza de que sim o tem. Porque o que Ele preparou é maior, mais belo e mais perfeito do que tu poderias planejar. Então continua caminhando, mesmo que não vejas o final, mesmo que pareça que tudo está parado. Porque quando Deus promete algo, Ele cumpre. E o plano que Ele tem para a tua vida está repleto de esperança e bem-estar. Número 5. A paz através da oração e da gratidão. A vida está cheia de preocupações, contas para pagar,
decisões para tomar, problemas que parecem não ter solução. A ansiedade se infiltra em nossa mente, roubando a paz e nos enchendo de inquietação. Há dias em que parece que o peso do mundo está sobre nossos ombros e nos perguntamos: como posso encontrar tranquilidade em meio a tudo isso? Deus te diz hoje: não estejas afanoso, entrega-me as tuas cargas em oração e agradece, e receberás uma paz que o mundo não pode entender. Filipenses 4:6 nos dá uma chave poderosa para alcançar a paz. Por nada estejais afanosos, mas em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus, em oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observa o que diz o versículo. Primeiro nos chama a não estar afanosos. Isso não significa que ignoremos as nossas responsabilidades ou que deixemos de nos esforçar, mas que soltemos a ansiedade, que deixemos de viver com o coração carregado de preocupações. E como se consegue isso? Através da oração e da gratidão. Quando oramos, estamos fazendo algo mais do que simplesmente falar com Deus. Estamos entregando nossas cargas, depositando nele aquilo que nos aflige. Mas aqui está o detalhe. Não se trata apenas de apresentar os nossos pedidos, mas de fazê-lo com ações de graças. Em outras palavras, agradecer mesmo antes de ver a resposta. Você já percebeu como a gratidão pode mudar a sua perspectiva? Às vezes estamos tão focados no que nos falta, no que ainda não chegou, que esquecemos tudo o que Deus já fez. A gratidão nos ajuda a lembrar que Deus foi fiel antes e será novamente. Lembra-nos que, se Deus nos sustentou até aqui, não nos deixará agora. Pense na última vez que você esteve angustiado por algo. Talvez estivesse preocupado com uma situação econômica, com um problema de saúde, com uma decisão difícil. Agora, olhe para trás. Deus não esteve lá? Não te guiou, não te providenciou ou não te fortaleceu em meio à provação? A gratidão nos ajuda a ver a fidelidade de Deus em nossa história e nos dá segurança para o futuro. Mas há algo mais. Não se trata apenas de soltar a ansiedade e ser grato. Deus promete algo em resposta a isso, a sua paz. E não qualquer paz, uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não faz sentido, humanamente falando, uma paz que está ali mesmo quando tudo ao seu redor continua incerto. Quando oras e agradeces, Deus muda o teu coração antes de mudar a situação. Talvez o problema não desapareça de imediato, mas tu mudarás. O teu coração estará tranquilo, os teus pensamentos estarão em paz. Não porque a situação tenha mudado, mas porque tu aprendeste a confiar naquele que tem o controle. Então, como podes aplicar isso na tua vida diária? Primeiro, cada vez que sentires ansiedade, transforma-a em oração. Em vez de ficares preso na preocupação, diz: Senhor, isto está me angustiando, mas eu o coloco em tuas mãos. Confio que tu tens a resposta. Depois, agradece. Não apenas pelo que Deus fará, mas pelo que já fez. Cada bênção, cada provisão, cada pequeno detalhe em que viste a sua mão. Faz da gratidão um hábito. Começa e termina o teu dia com gratidão. Leva um diário onde anotes as coisas pelas quais és grato a cada dia. Vais te surpreender com o quanto a tua perspectiva muda quando escolhes focar no que Deus fez, em vez do que ainda falta resolver. Deus não te chamou para viver na ansiedade. Não te chamou para carregar um fardo que não foi designado para ti. Ele quer que descanses nele, que a sua paz inunde o teu coração e a tua mente. E essa paz não se encontra no mundo, não se encontra nas circunstâncias, não se encontra em ter tudo resolvido. Encontra-se na presença de Deus, na certeza de que Ele está contigo. Hoje é o momento de tomar uma decisão. Continuarás carregando a ansiedade ou escolherás entregá-la em oração? Continuarás focando no que te falta ou começarás a agradecer pelo que já tens? Deus te está chamando para uma vida de paz,
mas a chave está em tuas mãos. Fecha os olhos por um momento e ora. Senhor, hoje decido deixar a minha ansiedade em tuas mãos. Em vez de me preocupar, vou orar. Em vez de reclamar, vou agradecer. E em meio a tudo, confiarei que tu me dás uma paz que o mundo não pode entender. Obrigado porque me amas, porque cuidas de mim e porque a tua paz guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Amém. Quando decides viver dessa maneira, verás como tudo muda. Talvez as situações externas continuem as mesmas, mas tu serás diferente. Porque quando a paz de Deus te enche, nada nem ninguém pode roubá-la. Número 6. Tudo tem o seu tempo. Às vezes sentimos que estamos correndo contra o tempo. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, resultados visíveis. Frustramos quando as coisas não acontecem no nosso ritmo, quando os planos se atrasam, quando as portas não se abrem tão rápido quanto esperávamos. Perguntamos, por que Deus está demorando tanto? Será que Ele se esqueceu do meu pedido? Deus te diz hoje, tudo tem o seu tempo, confia no meu plano. Eclesiastes 3 nos lembra dessa verdade poderosa. Tudo tem o seu tempo e todo o que se deseja debaixo do céu tem a sua hora. A vida não é uma corrida onde ganha quem chega mais rápido. É um processo, uma jornada onde cada etapa tem um propósito. Há tempos de semear e tempos de colher. Há momentos de construir e momentos de esperar. E em cada um deles, Deus está agindo. O problema é que vivemos num mundo que nos ensinou que tudo deve ser imediato. Queremos resultados instantâneos, respostas na hora, bênçãos sem processo. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E o que nos parece um atraso, na verdade, é um tempo de preparação. Pensa numa semente plantada na terra. Ela não cresce de um dia para o outro. Há um tempo em que parece que nada está acontecendo, mas debaixo da superfície, no invisível, a semente está criando raízes, está se fortalecendo antes de brotar. Se a planta crescesse rápido demais, sem raízes profundas, qualquer vento a derrubaria. Mas ao esperar o seu tempo, ela se torna forte, capaz de resistir às tempestades. Assim é a vida. Às vezes queremos que os frutos cheguem sem termos criado raízes. Queremos as bênçãos sem termos passado pelo processo que nos fortalece. Mas Deus nos diz, confia no meu tempo. Eu sei o que estou fazendo. Pensa na história de Abraão. Deus lhe prometeu que seria pai de nações. Mas passaram anos antes de ver o cumprimento dessa promessa. Aos olhos humanos, parecia impossível. Sua esposa, Sara, era estéril e ambos eram idosos. Mas Deus não estava demorando. Ele estava preparando o momento perfeito para que, quando Isaque nascesse, não houvesse dúvida de que fora pela sua mão. Talvez você esteja numa temporada de espera, talvez tenha orado, clamado, semeado com fé, mas ainda não veja a resposta. E começa a se perguntar se Deus realmente está ouvindo. Mas quero te lembrar de algo. Deus não se atrasa. O tempo dele é perfeito. O fato de não vermos uma mudança imediata não significa que Deus não esteja agindo. Talvez, como a semente, Deus esteja trabalhando no invisível. Está preparando o terreno, fortalecendo as tuas raízes, alinhando tudo para que, quando chegar o momento, você receba o que Ele preparou para ti de uma maneira que nunca imaginaste. Então, o que podes fazer enquanto esperas? Primeiro, muda a tua perspectiva. Em vez de ver a espera como um castigo, encare-a como um processo de preparação. Pergunte-te, o que Deus está me ensinando neste tempo? Talvez esteja desenvolvendo a tua paciência, o teu caráter, a tua confiança nele. Segundo, continue semeando, não pares. Mesmo que não vejas frutos imediatos, continua caminhando em fé. Se Deus te deu uma promessa, continua acreditando. Se Ele colocou um propósito no teu coração, continua avançando. O tempo da colheita chegará. Terceiro, descansa em Deus. Deixa de te obsessar com os tempos e prazos. Deixa de te comparar com os outros. Às vezes, vemos como outros avançam,
como recebem suas respostas, como prosperam em seus caminhos, e nos perguntamos: e eu, quando me tocará a mim? Mas cada pessoa tem o seu tempo. A tua história não é a dos outros. O teu processo é único e Deus tem um tempo específico para cada coisa na tua vida. Hoje é o momento de soltar a ansiedade e dizer: Senhor, confio no teu tempo. Sei que o que é meu chegará quando tiver que chegar, nem antes, nem depois, mas no momento perfeito. Então, deixa de te preocupar com o relógio. Deus não se rege pelo tempo humano. Ele vê o panorama completo e quando a porta se abrir, quando a promessa se cumprir, quando o fruto brotar, tu perceberás que valeu a pena esperar. Hoje escolhe confiar. Hoje escolhe descansar na certeza de que cada temporada da tua vida está nas mãos de Deus. E quando chegar o tempo certo, verás que tudo se encaixará da maneira mais bela e perfeita. Número 7. Estai quietos e sabei que eu sou Deus. O mundo não para. O barulho, as responsabilidades, as preocupações, tudo se move num ritmo que nos arrasta, enchendo a nossa mente de pensamentos acelerados. Tentamos resolver tudo, adiantar os problemas, controlar o futuro. E em meio a tudo isso, nos sentimos exaustos, ansiosos, sem paz. Perguntamo-nos: onde está Deus em tudo isso? Por que não ouço a sua voz? Deus te diz hoje: para, fica em silêncio, conhece-me. Em Salmos 46:10, encontramos uma instrução clara. Estai quietos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, enaltecido serei na terra. Mas o que significa realmente estar quietos? Acaso Deus nos pede que deixemos de agir, de avançar? Não. Deus nos chama a fazer uma pausa intencional, a deixar de depender da nossa própria força e reconhecer que Ele é quem tem o controle. Convida-nos a sair do barulho, a deixar de lado a ansiedade e a entrar em Sua presença, pois é na quietude que realmente podemos conhecê-lo. O problema é que estamos tão acostumados ao movimento que nos é difícil parar. Sentimos-nos desconfortáveis no silêncio. Acreditamos que se não fizermos algo, tudo desabará. Mas Deus nos lembra que não depende de nós, que o seu poder é maior que a nossa preocupação, que a sua vontade é mais firme que o nosso medo. Olha o que acontece numa tempestade. Quando o vento ruge e a chuva bate forte, o instinto é correr, mover-se, buscar soluções. Mas se olhares mais de perto, há um ponto no meio da tempestade onde tudo está calmo, o olho do furacão. Ali, no centro do caos, há quietude. Assim é com Deus. Em meio à desordem da vida, Ele nos chama a esse lugar de paz, onde Sua presença nos lembra que não estamos sós. Quando o povo de Israel se viu preso entre o Mar Vermelho e o exército do faraó, o pânico tomou conta deles. Achavam que tudo estava perdido, mas naquele momento Moisés lhes deu uma instrução que parecia contrária à lógica humana. Não temais, estai firmes e vede a salvação que o Senhor fará hoje convosco. Êxodo 14:13. Em outras palavras, deixem de correr, deixem de temer, apenas vejam o que Deus está prestes a fazer. E assim foi. Deus abriu o mar e o povo atravessou a seco. Mas só puderam ver o milagre quando deixaram de correr e estiveram quietos. Hoje, Deus te chama a fazer o mesmo. Talvez carregues a tempo lutando, tentando resolver tudo com as tuas próprias forças. Talvez sintas que não podes parar porque o medo do desconhecido é grande demais. Mas Deus te diz: estai quietos, confia em mim, conhece-me. O silêncio com Deus não é vazio, é revelação. É na quietude que ouvimos a sua voz. É na pausa que sentimos a sua presença. Quando deixamos de lutar contra o vento e simplesmente ficamos em sua paz, é quando realmente o conhecemos. Mas como podemos fazer isso na nossa vida diária? Primeiro, separa momentos de quietude. No meio do teu dia, mesmo que sejam 5 minutos, para. Respira fundo. Fecha os olhos e diz no teu coração: Senhor, estou aqui. Fala comigo.
Segundo, solta a ansiedade. A quietude não é apenas física, também é interna. Não podes estar quieto por fora se a tua mente continua correndo sem descanso. Entrega a Deus as tuas preocupações, os teus medos e descansa no fato de que Ele tem o controle. Terceiro, escuta. Às vezes oramos e falamos, mas não deixamos espaço para ouvir a Deus. Quando parás, quando fazes uma pausa em sua presença, Ele te fala. Talvez não com uma voz audível, mas sim através da sua paz, da sua palavra, de um pensamento que enche o teu coração de certeza. Hoje, Deus te convida a entrar nesse lugar de descanso, a deixar de correr, de te preocupar, de tentar controlar tudo. Ele te diz: conhece-me, deixa-me mostrar-te o meu poder. Eu sou Deus, estou aqui. Então, onde quer que estejas agora, faz uma pausa, sente a sua presença, respira na sua paz. E lembra-te, Deus está no controle, e na sua quietude encontrarás a resposta que tens procurado. Número 8. Deus dispõe todas as coisas para o bem. Há momentos na vida em que tudo parece ir na direção errada. Planos que não se cumprem, portas que se fecham, caminhos que se tornam incertos. É fácil perguntar: por que está acontecendo isso? Por que Deus permite que eu passe por este problema? Como algo bom pode sair disso? A incerteza nos enche de dúvidas e muitas vezes nos é difícil ver a mão de Deus no meio do processo. Deus te diz hoje: confia, porque tudo está sob controle. Eu disponho todas as coisas para o teu bem. Romanos 8, 28 nos dá uma promessa poderosa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não algumas, não só as boas, não apenas as que entendemos, todas, mesmo as que doem, mesmo as que parecem injustas, mesmo aquelas que não fazem sentido neste momento. Deus está orquestrando cada detalhe, até mesmo os que parecem negativos, para nos levar a um propósito maior. Mas o problema é que muitas vezes queremos entender o plano antes de confiar. Queremos ver o quadro completo antes de nos rendermos à vontade de Deus. E quando as coisas não saem como esperávamos, entramos em ansiedade. Mas aqui está a chave. Deus não precisa da tua compreensão, precisa da tua confiança. Ele vê o que tu não vês. Enquanto tu olhas um único capítulo, Ele conhece toda a história. Pensa num quebra-cabeça. Quando tens apenas uma peça na mão, pode parecer confuso, sem forma, sem sentido. Mas quando ajuntas as demais, quando começas a ver o panorama completo, percebes que cada peça, até aquelas que pareciam estranhas ou fora do lugar, se encaixa perfeitamente. Assim é com Deus. Neste momento, talvez tenhas apenas uma peça da tua história e não a entendes. Mas Deus está vendo a imagem completa e te promete que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. José, na Bíblia, entendeu isso melhor que ninguém. Seus irmãos o venderam, ele foi acusado injustamente, ficou na prisão por anos. À simples vista, sua vida parecia uma série de tragédias. Mas a cada passo, Deus estava movendo as peças da sua vida para levá-lo ao propósito final. Quando, por fim, ele chegou ao lugar de autoridade no Egito e salvou o seu povo, pôde olhar para trás e dizer aos seus irmãos: vós bem intentastes o mal contra mim, mas Deus o encaminhou para o bem. Gênesis 50 e 20. Deus é um especialista em tomar o que o inimigo quis usar para te destruir e converter em bênção. Talvez hoje tu não vejas, talvez hoje sintas que tudo está contra ti, mas te asseguro, Deus está agindo neste mesmo instante. Nos momentos de confusão, nos tempos de dor, nas etapas em que nada faz sentido, Ele continua trabalhando. Então, como aplicamos isso na nossa vida? Primeiro, muda a tua perspectiva. Em vez de perguntar, por que me acontece isso? Começa a perguntar, Senhor, o que tu queres me ensinar através disso? Tudo tem um propósito.
Às vezes, Deus usa os momentos difíceis para nos ensinar paciência, humildade, dependência nele. Outras vezes, está nos protegendo de algo que não conseguimos ver. E em outras, simplesmente está preparando o terreno para algo muito maior do que imaginamos. Segundo, não te desesperes no processo. A ansiedade surge quando queremos respostas imediatas, quando queremos pular o caminho e chegar diretamente ao destino. Mas a vida não funciona assim. Deus não é apenas um Deus de finais gloriosos, também é um Deus de processos. Cada prova que atravessas te está moldando. Cada desafio te está preparando. Não lutes contra o processo. Abraça o que Deus está fazendo em ti. Terceiro, lembra-te de que o que hoje é confuso, amanhã fará sentido. Talvez hoje estejas enfrentando algo que parece injusto, doloroso ou desnecessário. Mas um dia olharás para trás e verás como Deus usou até mesmo os momentos mais difíceis para te levar a um lugar melhor. Tudo está sendo tecido perfeitamente, mesmo que neste momento tu só vejas os fios soltos. Hoje Deus te diz, não duvide mais. O que estás vivendo não é em vão. Eu estou usando cada lágrima, cada luta, cada desafio para te formar, para fortalecer a tua fé, para te levar ao meu propósito. Então descansa. Não precisas entender tudo para confiar. Não precisas ter todas as respostas para saber que Deus está agindo. Só precisas lembrar que Ele nunca perdeu o controle e nunca o perderá. Tudo, absolutamente tudo, está sendo usado para o teu bem. E quando chegar o momento, quando as peças se encaixarem, verás com os teus próprios olhos o que Deus esteve fazendo o tempo todo. Número 9. Renovação de forças na espera no Senhor. Às vezes, a vida se sente como uma corrida interminável. Levantamo-nos a cada dia com tarefas, preocupações e responsabilidades que parecem consumir toda a nossa energia. Queremos avançar, queremos ver mudanças, queremos respostas, mas o caminho se torna pesado. Sentimos que chegamos ao limite, que as nossas forças não são suficientes, que não podemos mais. Perguntamo-nos, como sigo adiante? Onde encontro a energia para continuar caminhando quando já não posso mais? Deus te diz hoje, espera em mim e eu renovarei as tuas forças. Em Isaías 41, encontramos esta promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não significa ficarmos de braços cruzados, resignados a que as coisas aconteçam ou não. Esperar em Deus é um ato de fé. É acreditar que, embora não vejamos a mudança de imediato, Deus está agindo. É confiar que no seu tempo perfeito Ele nos dará o que precisamos. É permanecer firmes, sem desesperar, sabendo que a resposta está a caminho. Mas o que significa realmente receber novas forças? Significa que Deus nos dá a capacidade de seguir adiante quando pensamos que já não podemos mais. Significa que Ele renova o nosso espírito, refresca a nossa alma, fortalece o nosso coração. Não é apenas uma renovação física, é uma renovação total, mental, emocional e espiritual. É levantarmos-nos a cada dia com a certeza de que não estamos sozinhos, de que não caminhamos com as nossas próprias forças, mas com as de Deus. Deus usa a imagem da águia para nos ensinar algo poderoso. Quando uma tempestade se aproxima, a maioria das aves procura refúgio, mas a águia faz algo diferente, usa a força do vento para se elevar acima da tempestade. Não luta contra ela, não foge, mas deixa-se levar pelas correntes e voa mais alto. Assim é quando confiamos em Deus. Em vez de nos desgastarmos lutando com as nossas próprias forças, aprendemos a confiar na sua direção e nos elevamos sobre as dificuldades. Talvez hoje sintas que a tempestade é demasiado forte, que o cansaço é demasiado grande, que o caminho foi longo e não vês o final. Mas Deus te diz, não te rendas.
Eu te darei novas forças. Eu farei com que te eleves como as águias. Não te deixarei cair. A chave está na espera, mas não numa espera passiva, e sim numa espera cheia de fé. É nesses momentos de cansaço que mais precisamos buscar a Deus. Não podemos esperar renovar as nossas forças se estamos longe dele. É na oração, na adoração, na comunhão com Deus que a nossa alma se fortalece. Não é magia, é um processo. Mas a cada vez que te aproximas de Deus, em meio ao teu esgotamento, Ele deposita em ti novas forças. Não importa quanto tenhas corrido, quanto tenhas lutado, quanto tenhas caído. Deus não te pede que continues com as tuas próprias forças. Ele te oferece as suas. E quando caminhas com a força de Deus, não te cansas. Quando corres com a sua energia, não te exaures, porque Ele sustenta os que confiam nele. Então hoje, faz uma pausa. Respira, solta o fardo. Deixa de tentar fazer tudo sozinho. Levanta os teus olhos ao céu e diz a Deus: Senhor, renova as minhas forças. Ajuda-me a confiar em Ti. Ensina-me a voar como a águia, a elevar-me acima desta tempestade, a esperar no Teu tempo. E crê nisso, Deus te renovará. Não apenas um pouco, não apenas temporariamente. Ele te dará a força suficiente para seguir adiante, para conquistar o que está por vir, para não te renderes. Hoje é o dia para descansar em suas promessas e lembrar que quando esperas nele, sempre há novas forças. Número 10. Lança sobre o Senhor a tua carga. Há momentos na vida em que tudo parece pesado demais. O coração se enche de preocupações, a mente não para de girar e o corpo se sente exausto pelo peso do que carregamos dentro de nós. São aqueles dias em que o medo, a ansiedade e a tristeza parecem uma carga impossível de suportar. Perguntamo-nos: como sigo adiante com tanto sobre os meus ombros? Até quando vou aguentar? Deus te diz hoje: lança sobre mim a tua carga. Não precisas carregá-la sozinho. Em Salmos 55:22 encontramos esta promessa: lança sobre o Senhor a tua carga, e Ele te sustentará. De maneira nenhuma permitirá que o justo fique abatido para sempre. Deus não só vê o que estás passando, como também te oferece a sua ajuda. Ele não quer que vivas com o peso da angústia, do medo ou do desespero. Ele quer que confies no seu amor, no seu cuidado, no seu poder. Mas para isso, precisas fazer algo muito importante: soltar a carga. O problema é que muitas vezes queremos nos agarrar às nossas preocupações. Acostumamo-nos a carregar o estresse, a culpa, a incerteza. Pensamos que, se não nos preocuparmos, as coisas sairão do controle. Mas o que realmente acontece é que o peso nos oprime, nos rouba a paz e nos impede de ver a solução que Deus tem para nós. Deus não nos criou para vivermos carregando tudo sozinhos. Ele nos projetou para dependermos da sua graça, da sua fortaleza, do seu amor. Quando nos diz: lança sobre mim a tua carga, está nos convidando a descansar. Está dizendo para confiarmos nele, para deixarmos de tentar resolver tudo com as nossas próprias forças, para depositarmos em suas mãos o que nos preocupa. Pensa em alguém carregando uma mochila cheia de pedras. Com cada problema, com cada preocupação, adiciona mais peso. Chega um momento em que caminhar se torna difícil, cada passo fica mais lento e a dor se torna insuportável. Agora, imagina que Deus se aproxima e diz: dá-me isto, deixa-me carregá-lo por ti. A pessoa, a princípio, hesita. Está tão acostumada a carregá-la que não sabe como soltá-la. Mas quando finalmente a entrega, sente um alívio imediato. As costas descansam, os passos ficam mais leves, o coração se enche de paz. Assim é conosco. Enquanto continuarmos a nos apegar às nossas cargas, viveremos cansados. Mas quando as entregamos a Deus, Ele nos concede descanso. Isso não significa que os problemas desapareçam de imediato, mas sim que já não precisamos carregá-los sozinhos. Então, como podemos lançar as nossas cargas sobre Deus?
Primeiro, através de uma oração sincera, não uma oração mecânica, mas um momento real de entrega, no qual digas a Deus: Senhor, isto pesa em mim, não aguento mais, eu te entrego. Não precisas usar palavras perfeitas, basta seres honesto e confiar que Ele te ouve. Segundo, lembrando que Deus é o nosso sustento. Ele não só recebe a nossa carga, como também nos dá a força para seguir adiante. Não importa o quão difícil seja a situação, Deus te sustentará. Talvez hoje não vejas a saída, mas Ele já tem a resposta. Enquanto isso, Ele te dá o alento, a paz e a direção que necessitas. Terceiro, renunciando ao desejo de controlar tudo. Muitas vezes queremos soltar a carga, mas ao mesmo tempo continuamos a nos preocupar. Queremos confiar em Deus, mas permanecemos ansiosos. Soltar a carga significa deixá-la completamente em suas mãos, sem tentar retomá-la. É aprender a dizer: Senhor, não sei como isso se resolverá, mas confio em Ti. Hoje, Deus te convida a fazer algo muito simples, mas poderoso: soltar a carga. Talvez tenhas carregado o peso de um problema por tempo demais. Talvez o medo do futuro te tenha paralisado. Talvez sintas que não aguentas mais. Mas Deus te diz: dá-me isso, deixa-me ser o teu refúgio, o teu descanso, a tua fortaleza. Não precisas carregá-la sozinho, Deus está contigo. Hoje, toma um momento para respirar fundo e diz: Senhor, entrego esta preocupação a Ti. Não quero mais carregá-la, sei que me sustentarás. Quando fizeres isso, sentirás algo diferente. Não porque a situação mude de imediato, mas porque agora não estás lutando sozinho. Deus tomou a tua carga, e em seu amor encontrarás a paz que tanto precisas. Número 11. A bondade de esperar em Deus. Esperar não é fácil. Vivemos num mundo acelerado, onde tudo queremos rápido, imediato, sem atrasos. Queremos respostas agora, soluções já, mudanças neste mesmo instante. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos convida a esperar nele, a confiar em seu tempo perfeito, a descansar em sua bondade. E embora às vezes nos seja difícil entender, a espera em Deus sempre tem um propósito. Em Lamentações 3:25, encontramos uma verdade profunda. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Este versículo não só nos diz que Deus é bom, mas nos mostra que sua bondade se revela no processo da espera. É na espera que aprendemos a depender dele, que nossa fé se fortalece, que nosso caráter é moldado e que nosso coração encontra paz. Mas o que significa esperar em Deus? Não é uma espera passiva, não é ficarmos de braços cruzados sem fazer nada. Esperar em Deus é um ato de fé. É confiar que, mesmo que não vejamos o resultado agora, Deus já está agindo. É acreditar que cada dia que passa não é tempo perdido, mas tempo em que Deus está preparando algo melhor. É permanecer firmes, sem nos desesperarmos, pois sabemos que a resposta chegará no momento exato. Há vezes em que a espera nos inquieta, nos impacienta. Queremos respostas, queremos direção, queremos ver o caminho claro. Mas Deus nos pede que, ao invés de nos enchermos de ansiedade, aprendamos a esperar em silêncio, pois é no silêncio que podemos ouvir sua voz, é na calma que nossa alma se renova, é na quietude que Deus trabalha no mais profundo do nosso ser. Pensa numa semente que foi plantada na terra. De fora, parece que nada está acontecendo. Passam dias, semanas, talvez meses, e não se vê nenhuma mudança. Mas debaixo da terra, no invisível, a semente está criando raízes, fortalecendo-se, preparando-se para brotar e dar fruto. Assim é nossa espera em Deus. Nem sempre vemos o que está acontecendo, mas Deus está agindo no fundo, fortalecendo nossas raízes, preparando-nos para o que vem. Talvez hoje sintas que estás numa temporada de espera, que tens orado por algo, mas não vês a resposta, que tens pedido direção, mas tudo parece silencioso,
que tens esperado um milagre, mas ainda não chegou. E é fácil desanimar, fácil pensar que Deus se esqueceu de nós, fácil duvidar de seu plano. Mas Ele te diz hoje: espera em mim, confia no meu tempo, minha bondade se manifestará na tua vida. Deus nunca se atrasa. Seu relógio não está desincronizado. Ele sabe exatamente quando e como responder. E enquanto esperas, não o fazes sozinho. Ele está contigo, te sustenta, te fortalece, te renova. Cada dia na espera é uma oportunidade para te aproximares mais dele, para confiares mais em seu amor, para te renderes completamente à sua vontade. Então, como podemos esperar em Deus da maneira correta? Primeiro, mantendo-nos em oração. Não como um simples ato religioso, mas como um diálogo sincero com Deus, onde abrimos nosso coração e lhe dizemos como nos sentimos. Segundo, permanecendo em sua palavra, lembrando de suas promessas, enchendo nossa mente com a verdade em vez de dúvidas. E terceiro, agradecendo, pois embora ainda não vejamos a resposta, sabemos que Deus está agindo, que sua bondade nos sustenta, que sua fidelidade nunca falha. Hoje Deus te convida a mudar tua perspectiva sobre a espera. Ao invés de vê-la como um obstáculo, olha para ela como uma oportunidade para crescer, para confiar, para ver a mão de Deus agindo de formas que jamais imaginaste. Não te desesperes, não te angusties, não te rindas. Espera em Deus e verás como sua bondade se manifestará na tua vida no tempo perfeito. Número 12. O coração humano e a direção divina. Fazemos planos, traçamos caminhos, sonhamos com um futuro que acreditamos ser ideal. Esforçamo-nos para alcançar metas, organizamos nossa vida segundo o que julgamos melhor para nós. Mas o que acontece quando, apesar de todo o nosso esforço, as coisas não saem como esperávamos? O que sucede quando os planos mudam, quando as portas que queríamos abrir se fecham, quando o que parecia certo de repente se desvanece? É nesses momentos que recordamos uma verdade essencial. Nós traçamos nossos caminhos, mas é Deus quem dirige nossos passos. Em Provérbios 16:9, encontramos um ensinamento-chave. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Este versículo nos mostra o equilíbrio perfeito entre a nossa capacidade de planejar e a soberania de Deus. Sim, podemos e devemos fazer planos, mas a última palavra sempre cabe ao Senhor. É Ele quem conhece o futuro, quem vê o que nós não vemos, quem sabe o que é melhor para a nossa vida, mesmo quando não compreendemos sua direção. Nos custa soltar o controle. Apegamo-nos às nossas ideias, à nossa lógica, ao que julgamos ser o correto. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus nos chama a confiar, a render nossos planos em suas mãos, a permitir que Ele guie cada passo. Não porque queira nos limitar, mas porque seu plano é maior e mais perfeito do que podemos imaginar. Pensa num viajante que caminha com um mapa na mão. Ele traça sua rota, decide por onde ir, mas no caminho encontra desvios, sinais que indicam que há melhores caminhos, advertências que o previnem de perigos. Assim é a nossa vida. Podemos planejar, mas Deus, que é o guia supremo, nos redireciona quando necessário. Ele nos mostra atalhos que não havíamos visto, nos afasta de caminhos que poderiam nos prejudicar, nos leva por trilhas que, a princípio, parecem difíceis, mas que ao final nos conduzem a bênçãos inimagináveis. Muitas vezes, frustramo-nos quando nossos planos não se cumprem como esperávamos. Perguntamos por que Deus permite que algo não funcione, por que nos coloca em espera, por que muda o rumo da nossa vida quando achávamos que estávamos na direção certa. Mas a verdadeira pergunta não é, por que isso não saiu como eu queria? Swing e sim, Senhor, para onde queres que eu vá? Em vez de nos apegarmos ao que julgamos melhor, devemos aprender a dizer, Deus, este é o meu plano, mas se tens algo melhor, guia-me. Se este não é o caminho, mostra-me o correto. Se devo esperar,
ensina-me a confiar. Render nossos planos a Deus não significa deixar de sonhar ou de trabalhar por nossas metas. Significa colocar tudo em suas mãos, buscar sua direção antes de tomar decisões, estar dispostos a mudar de rumo se Ele assim nos pedir. Significa compreender que, mesmo que nossos sonhos sejam grandes, os sonhos de Deus para nós são ainda maiores. Talvez hoje estejas num momento de incerteza. Planeaste algo com todo o teu coração, mas as coisas não estão saindo como esperavas. Sentes que o caminho se tornou confuso, que não sabes o que fazer. Mas aqui está a chave. Deus não te deixou. Ele continua dirigindo os teus passos. O que hoje parece um obstáculo, amanhã fará parte do testemunho de como Deus te conduziu a um lugar melhor. O que hoje não entendes, no futuro verás com clareza. Então, o que podemos fazer para nos alinhar com a direção de Deus? Primeiro, devemos orar. Não somente para pedir que Ele abençoe os nossos planos, mas para perguntar quais são os seus planos para nós. Segundo, devemos estar atentos aos sinais que Ele nos dá. Portas que se abrem, caminhos que se fecham, oportunidades inesperadas. E terceiro, devemos confiar. Confiar que, se Deus mudar o rumo, é porque tem algo melhor preparado. Hoje, Deus te convida a soltar o controle, a entregar os teus planos, a confiar que Ele sabe o que faz. Não temas quando as coisas não saírem como pensavas. Não te preocupes se o caminho mudar. Se Deus está dirigindo os teus passos, estás no lugar certo, mesmo que agora não compreendas. Confia, caminha com fé e permite que Ele te conduza a um destino muito maior do que imaginaste. Número 13. Espera no Senhor e anime o teu coração. Esperar não é fácil. Num mundo onde tudo parece se mover em grande velocidade, onde queremos respostas imediatas e soluções no instante, a ideia de esperar nos resulta difícil. Queremos que as portas se abram quando decidimos, que os problemas se resolvam no momento em que os pedimos, que as nossas orações sejam respondidas sem demora. Mas Deus nos diz algo diferente. Em Salmos 27:14, encontramos uma verdade poderosa. Espera ao Senhor, esfuerça-te e aliente-se tu corazón. Sí, espera ao Senhor. A espera em Deus não é tempo perdido. É tempo de crescimento, de fortalecimento, de renovação. É um processo no qual Deus trabalha em nós, em nosso caráter, em nossa fé, em nossa paciência. Não é um tempo de inatividade, mas um tempo de preparação. Deus nunca se atrasa, não se equivoca, não se esquece de nós. Quando nos pede que esperemos, é porque está operando algo melhor do que imaginamos. Mas esperar não significa cruzar os braços. O versículo diz: esfuerza-te e aliente-se tu corazón. Deus nos chama a permanecermos firmes, a não desanimarmos, a seguir adiante com fé. A espera não é apenas suportar a passagem do tempo, é crescer no processo. É na espera que aprendemos a confiar, que a nossa fé se fortalece, que descobrimos que Deus é suficiente, mesmo quando as respostas não chegam de imediato. Pensa numa semente plantada na terra. Ela não germina de um dia para o outro. Precisa passar por um processo, precisa receber água, luz, cuidado. E embora no início não vejamos nada, algo está acontecendo debaixo da terra. As raízes estão se formando, a vida está ganhando força. Assim é a nossa espera em Deus. Pode ser que não vejamos o crescimento de imediato, mas algo está ocorrendo nas profundezas. Deus está fortalecendo as nossas raízes, preparando-nos para florescer no momento perfeito. Muitas vezes, quando estamos em uma temporada de espera, o inimigo tenta nos encher de dúvidas. Nos sussurra que Deus se esqueceu de nós, que as nossas orações não foram ouvidas, que nada vai mudar. Mas é justamente aí que devemos lembrar: Deus não nos deixou. Ele continua trabalhando. Mesmo que não o vejamos, mesmo que não compreendamos, a sua mão continua guiando cada detalhe de nossa vida. O seu tempo é perfeito e o seu plano é maior do que podemos imaginar. E aqui entra a segunda parte do versículo. Alientes e tu corazón.
A espera pode ser desgastante, pode nos fazer sentir cansados, mas Deus nos convida a animar o nosso coração. Como fazemos isso? Por meio da oração, lembrando das suas promessas, meditando em sua palavra e nos cercando de pessoas que nos incentivem na fé. Não permitas que o desânimo te vença. Enche a tua mente e o teu coração com a verdade de Deus. Recorda as vezes em que Ele foi fiel em tua vida. Se Ele te sustentou antes, te sustentará agora. Se Ele cumpriu as suas promessas anteriormente, o fará novamente. Jesus mesmo nos deu o maior exemplo de espera com propósito. Quando estava no jardim de Getsêmani, orou ao Pai, pedindo que, se fosse possível, passasse dele o cálice do sofrimento. Mas ao final, confiou no plano de Deus, esperou em obediência, em submissão, em fé. E essa espera culminou na maior vitória, a ressurreição, a salvação para toda a humanidade. O que parecia uma demora, o que parecia uma derrota, transformou-se na maior demonstração do poder de Deus. Se hoje estás esperando uma resposta, um milagre, uma oportunidade, não te desesperes. Deus te diz: espera em mim, esfuerza-te, aliente-se tu coração. Não desistas, continua confiando. Mesmo no silêncio, Deus está operando. Mesmo na incerteza, o seu plano continua em andamento. O momento chegará, a resposta virá, a porta se abrirá. E quando olhares para trás, entenderás que a espera não foi em vão, que cada dia de paciência te preparou para receber o que Deus tinha reservado para ti. Hoje, toma um respiro, deixa as tuas cargas nas mãos de Deus. Tu não estás sozinho em tua espera. Ele está contigo, sustentando a tua vida, renovando as tuas forças. Confia no seu tempo, mantém firme a tua esperança. Porque quando esperas no Senhor, sempre há um propósito, sempre há um plano, sempre há um futuro repleto da sua glória. Número 14. Depositem toda a ansiedade nele. A ansiedade é um fardo pesado. Ela se sente como uma sombra constante, um peso no peito que não desaparece. Nos mantém acordados à noite, rouba a paz durante o dia e enche nossa mente de perguntas sem resposta. O que será do meu futuro? Como vou resolver esse problema? E se tudo der errado? A ansiedade nos faz viver num estado de alerta, num ciclo interminável de preocupações. Mas Deus nos dá uma resposta clara. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. 1 de Pedro 5:7. Não um pouco, não algumas coisas, toda a nossa ansiedade. Deus nos convida a soltar, a deixar de carregar nossas preocupações e permitir que Ele se faça cargo. Mas aqui está o problema. Nos é difícil fazer isso. Às vezes, sentimos que, se deixarmos nossas preocupações nas mãos de Deus, é como se fôssemos irresponsáveis. Pensamos que, se não nos preocupamos com cada detalhe, as coisas sairão do controle. Mas essa não é a maneira como Deus nos projetou para viver. Ele não nos criou para carregarmos o peso do mundo sobre nossos ombros. Nos criou para confiar, para depender dele, para vivermos em paz, sabendo que somos cuidados pelo nosso Pai Celestial. Lançar nossa ansiedade sobre Deus é um ato de fé. É dizer: Senhor, não entendo como vais resolver isso, mas confio que o farás. É reconhecer que nossa visão é limitada, mas a de Deus é infinita. Ele vê o princípio e o fim. Ele sabe o que precisamos, quando precisamos e como prover para nós. Nem sempre Ele responderá como esperamos, mas sempre responderá da melhor maneira. Pensa numa criança pequena que está tentando carregar algo pesado demais para ela. Seu pai se aproxima e diz: dá-me isto, eu o levarei. Mas a criança insiste em segurá-lo, embora mal consiga caminhar com o peso. Isso é exatamente o que fazemos com Deus. Nos apegamos aos nossos problemas, tentando resolvê-los sozinhos, enquanto Deus estende os braços e diz: dá-me isto, eu o carrego por ti.
Quando finalmente decidimos soltá-lo, sentimos um alívio imediato. A carga não era para nós, sempre foi para Ele. Muitas vezes pensamos que Deus se preocupa apenas com os grandes problemas. Acreditamos que podemos confiar a Ele as nossas crises mais sérias, mas as preocupações diárias, essas achamos que devemos gerenciar sozinhos. Mas Pedro não diz para lançarmos algumas das nossas ansiedades sobre Ele. Ele diz todas. Isso inclui os problemas financeiros, os conflitos familiares, as preocupações com o futuro, mas também as ansiedades pequenas, o estresse do trabalho, as inseguranças, as expectativas não cumpridas. Deus quer que entregues tudo a Ele, porque cada detalhe da tua vida importa para Ele. A ansiedade tem uma forma de controlar nossa mente. Ela nos faz pensar em todos os cenários possíveis, nos mantém presos no IC. Mas quando entregamos nossa ansiedade a Deus, quando decidimos confiar no seu cuidado, nossa mente encontra descanso. A paz que Ele dá não depende das circunstâncias. É uma paz sobrenatural que excede todo o entendimento. É saber que mesmo que o mundo pareça incerto, Deus continua no controle. Mas soltar a ansiedade não é algo que fazemos apenas uma vez, é uma decisão diária. A cada manhã, a cada noite, cada vez que a preocupação tenta tomar conta da nossa mente, devemos lembrar: Senhor, isto é teu, eu confio em Ti. É uma prática contínua de rendição, um exercício constante de fé. É substituir o medo pela oração, a dúvida pela confiança, a inquietude pela gratidão. Se hoje sentes que a ansiedade te oprime, faz um exercício. Escreve num papel todas as preocupações que tens neste momento, cada uma, grande ou pequena. Depois, ora e diz a Deus: Senhor, entrego isto a Ti. Não quero mais carregá-lo. Sei que cuidas de mim. E então, rasga o papel ou guarde-o como um lembrete de que Deus já assumiu o controle. Deus não quer que vivas com medo. Não quer que passes os teus dias num estado constante de estresse. Ele quer que experimentes a liberdade que vem de confiar plenamente nele. Hoje, toma a decisão de soltar o que te pesa. Entrega cada uma das tuas ansiedades, sabendo que Ele cuida de ti. Porque quando depositas toda a tua ansiedade em Deus, encontras a paz que tens buscado. Número 15. O Senhor é o meu pastor. Imagine um prado verde, amplo, onde o sol ilumina suavemente a relva e uma brisa fresca percorre a paisagem. No meio desse lugar de paz, há um pastor cuidando do seu rebanho. Não há medo, não há incerteza, apenas confiança. As ovelhas não se preocupam com o que comerão amanhã, nem com o caminho que tomarão. Sabem que o seu pastor está ali, guiando-as, levando-as a águas tranquilas, assegurando que estejam protegidas e nutridas. Essa é a imagem que nos traz o Salmo 23. Um lembrete de que Deus não é um mero observador da nossa vida. Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não diz, talvez me falte algo, ou, provavelmente, terei que me preocupar com algumas coisas. Diz, nada me faltará. Mas, como entender isso quando passamos por dificuldades? Como podemos confiar nessa promessa quando enfrentamos problemas financeiros, problemas de saúde, incertezas ou perdas? A chave está em compreender que Deus nos dá o que realmente precisamos, nem sempre o que queremos no momento. Às vezes, queremos respostas imediatas, soluções instantâneas, caminhos sem obstáculos. Mas Deus, como um bom pastor, nos guia com amor, assegurando que recebamos exatamente o que nos fará crescer e estar bem, mesmo que no momento não o compreendamos. Em pastos verdejantes me fará repousar, junto a águas de descanso me pastoreará. Deus não só provê, como também nos concede descanso. Quantas vezes sentimos exaustão? Não apenas física, mas emocional e espiritual. O mundo nos diz para seguirmos adiante, para não pararmos, para carregarmos tudo sobre os nossos ombros. Mas Deus nos diz o contrário: descansa. Ele nos leva a lugares de repouso,
nos oferece paz em meio ao caos. Não se trata de uma simples pausa na vida, mas de um descanso profundo, onde a alma encontra renovação e as preocupações se dissolvem na segurança de sua presença. Confortará a minha alma, guiar-me-á por veredas de justiça, por amor do seu nome. Deus não só nos cuida, como também nos guia. Às vezes, encontramos caminhos incertos, sem saber qual decisão tomar. Ficamos em dúvida, nos sentimos perdidos, mas Deus, como um pastor fiel, nos conduz pelo caminho correto. Embora esse caminho nem sempre seja o mais fácil, podemos confiar que é o melhor. Deus nunca nos deixa sozinhos na incerteza. Ele nos fala por meio da sua palavra, nos dá sinais, nos coloca no caminho certo. E o faz não porque mereçamos, mas por amor do seu nome, porque a sua natureza é fiel e boa. Às vezes, somos como ovelhas inquietas, querendo ir por conta própria, acreditando que sabemos o que é melhor. Desviamo-nos, tomamos atalhos, nos afastamos do pastor. Mas mesmo nesses momentos, ele não nos abandona. Se nos perdemos, ele nos procura. Se caímos, ele nos levanta. Se nos sentimos fracos, ele nos carrega em seus braços. O próprio Jesus disse: "Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." João 10:11. Ele não só nos guia, mas entregou a sua vida por nós, assegurando que jamais estaremos fora do seu amor. Hoje, talvez sintas que a vida é incerta. Talvez te perguntes se Deus realmente está cuidando de ti. Mas quero te lembrar disto: Ele é o teu pastor. Ele te vê, Ele te conhece, Ele sabe o que precisas antes mesmo de o pedires. Não importa o que enfrentes, não importa o quão incerto pareça o futuro, o seu amor e provisão nunca falham. Confia que Deus te leva aonde precisas estar. Descansa em suas promessas. Deixa que Ele guie os teus passos e lembra-te sempre: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Percorremos juntos um caminho de ensino e reflexão, aprendendo que não é necessário perseguir o inalcançável, nem se afanar por controlar cada detalhe. Ao confiar em Deus, deixar as nossas cargas aos seus pés e esperar no seu tempo perfeito, descobrimos uma paz que transcende todo o entendimento. Lembra-te de que cada passo da tua vida está guiado por um amor inabalável e que, ao te renderes à sua direção, abres a porta para uma renovação espiritual e para uma segurança que o mundo não pode oferecer. Ao encerrar este tempo de reflexão, convido-te a orar comigo. Senhor, obrigado por me lembrar que em Ti encontro paz. Ajuda-me a soltar os meus medos e a confiar na Tua perfeita direção. Que a cada dia o meu coração se encha da segurança de que o que é meu chegará no momento certo que Tu designaste. Amém. Vive na paz de Deus, confia no seu plano e observa como, ao descansar em seu amor, tudo começa a se alinhar a teu favor. Que esta verdade transforme a tua vida e te conduza a um futuro repleto de esperança e propósito divino.